Bom, a memória é um ponto assim que na minha vida foi um certo trauma. Eu aprendi a memorizar como eu acho que a maioria das pessoas fazem. Como que eu fazia para memorizar uma música? Eu repetia, de tanto tocar, de tanto estudar, né, para alcançar a excelência. Chega uma hora que você tá tocando de memória. E a maioria das pessoas fazem isso, certo? Eu acredito que você, possivelmente, se já tentou memorizar uma música e não teve nenhuma estratégia nesse sentido, com certeza você fez o mesmo processo que eu fazia até então. E por que foi que eu digo que foi um processo um pouco traumático? Porque quando eu era criança e no começo da adolescência, tudo isso acontecia de uma forma tranquila, porque quando eu ia tocar em público, eu não estava preocupada se as pessoas iam me analisar ou não, se eu achar bonitas ou não. Então eu simplesmente ia lá em cima do palco, na hora das apresentações, e tocava aquilo que já estava treinado, certo? Pois é. Aí eu entrei na adolescência, comecei a ficar na vida adulta, comecei a perceber as pessoas analisando ou não, comecei a ficar encabulada com isso. E aí comecei a ter as minhas travas. E nesse momento muitas pessoas também podem estar se afinizando comigo. Por quê? Porque esse tipo de memória, que é aquela memória de papagaio, que é de tanto tocar que você memoriza, de tanto ouvir você memoriza, ela é uma memória muito frágil, ela é muito frágil, essa é a palavra. E quando você vai se expor em público e você tem vergonha, ou você fica muito preocupado, você fica muito ansioso, começa a ficar com muito medo, e eu comecei a ter muito isso na minha época de adolescência, assim, depois dos 15 anos, 15, 16, 17, 18, 20 anos, quando eu comecei a ter muito essa preocupação, toda a ansiedade, toda essa expectativa que eu tinha em cima do palco, se revertia aonde? No medo de eu esquecer. Eu tinha medo de esquecer, eu comecei a ficar neurótica com isso. E, dito e feito, eu ficava extremamente preocupada em esquecer, esquecia em cima do palco. Então a memória era uma habilidade que eu não sabia como avançar nela, como desenvolver e como ficar segura dela. Porque eu tenho que compartilhar com vocês a seguinte ideia. Tocar de memória faz com que a gente aumente a nossa intimidade com a música. Isso é um fato. Quando eu comecei a criar os meus bloqueios de memorização, e também muito menina ainda, sem tanta maturidade, né? Isso começou a acontecer na adolescência, como eu falei. Eu não tinha esse conhecimento e não tinha maturidade musical, não sabia disso também. Eu simplesmente achava que tocar de memória era uma coisa que fazia ocorrer um risco que eu não precisava. Então eu não queria memorizar uma peça. Pra que eu vou memorizar isso, né? Pra quê? Pra que passar medo? Pra que ter o medo de esquecer? Não, bota a partitura, toca de partitura e acabou, né? Então, pois é. Mas quando nós memorizamos uma peça, quando nós memorizamos uma música que a gente tá tocando, nosso nível de intimidade com a música é muito maior. Quando você consegue fazer uma coisa sem estar nem olhando, ela foi memorizada, você está muito mais concentrado na música. Então, você consegue extrair dela uma beleza muito maior, uma sutileza de interpretação muito maior. E com as estratégias corretas para memorizar, você começa a ir além na sua interpretação. Você para de estar lendo apenas notas ali, né, desenvolvendo a habilidade de leitura, você fica lendo apenas notas, fica lendo os ritmos e coordenando as notas, o ritmo de maneira correta. Quando você vai memorizar de uma forma estratégica, correta, que eu vou orientar, vou passar para vocês aqui, você sai dessa leitura superficial, você aprofunda a sua leitura. Por que eu tô falando isso? Porque saber memorizar pressupõe que você consiga analisar a partitura. Eu já tive pessoas que chegaram a mim e falaram assim, Dani, eu não consigo memorizar, eu não consigo, desisto, a minha mente não memoriza nada. Na verdade, quando eu escuto isso, eu falo, você tem um bloqueio na parte da memória e também tem uma dor, você queria conseguir memorizar e eu juro que eu entendo você. E na verdade você não está sabendo estimular a sua capacidade de memorizar. Então aqui vão algumas dicas. Você tem que analisar a partitura e além das notas, você tem que encontrar relações nessa partitura. O que eu quero dizer com isso? As notas têm que ter algum significado além. Veja, por exemplo, isso pressupõe, mais uma vez, que você tenha cada vez mais conhecimento teórico e harmônico da música.
Por isso, vira e volta e cai na mesma questão. Você tem que aprofundar os seus conhecimentos, o seu estudo, tem que aprofundar isso para que você desenvolva as suas outras habilidades. Você só consegue enxergar coisas que estão além de notas quando você tem esses conhecimentos. Por exemplo, se eu vejo uma sequência na melodia que é Dó, Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Sol. Uma melodia assim, por exemplo. Dó, Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Sol. Olha só, eu já memorizei essa melodia porque eu enxerguei que Dó, Mi, Sol são as 3 notas que formam o acorde de Dó. Se você conhece acorde, você viu o que é. Se você ainda não conhece acorde, você entendeu, mas não entendeu. E quando você começar a conhecer e estudar acorde, você vai lembrar do que eu tô falando. Dó, Mi, Sol são 3 notas que formam o acorde de Dó. Daí, eu não enxerguei apenas o Dó, o Mi e o Sol. Eu enxerguei que tem uma melodia em cima de um acorde, que é um arpejo. Pronto, eu não vou esquecer mais. Eu analisei e coloquei as notas dentro de um conceito, de uma estrutura maior. E quando eu faço isso, a nossa memória, ela se enraiza. Ela deixa de ser uma memória de papagaio. Ela começa a ganhar profundidade e não é aquela memória que a hora que você vai pro palco e você tá ansioso, você tá com medo, ela vai embora. Não é. Porque é uma memória que ela tem raiz, ela tá apoiada num conhecimento, você reflete sobre ela. E por incrível que pareça, funciona, dá certo. Você sobe no palco, você vai estar ansioso, é verdade, não tem como subir no palco e não estar nervoso. Eu já falei sobre isso. O palco é um dia diferente, é um dia novo, então a ansiedade é natural, ela faz parte disso. E aí, quando você refletiu e analisou durante o seu estudo essas estruturas que estão além da nota, você não vai esquecer. Você lembra de tudo isso ali na hora. E é muito surreal isso. E é verdade, porque eu sou experiência viva. Eu sou um exemplo. Eu experienciei isso na minha pele, entendeu? Com o meu trauma que eu tive. E aí eu fui aprendendo estratégias para tirar esse trauma e para solidificar a capacidade de memória. Se eu conseguir, você consegue. Então lembra, a primeira dica é: você tem que enxergar além de notas. Você tem que encontrar relações que estruturam, que vai fundamentar aquela melodia. Por exemplo, que eu tava cantando Dó, Mi, Sol, um acorde arpejado. E depois desse acorde, eu fui pra nota Dó de novo e fiz uma escala. Ó, Dó, Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá vendo? É uma escala descendo. Pronto. Não esqueço mais essa melodia. Eu dou um exemplo simplista aqui, mas para que vocês possam acompanhar a minha linha de raciocínio. Cada música você vai analisar e tentar encontrar uma relação. E não tem como encontrar relações se você não tiver conhecimento teórico harmônico. Então, para expandir sua capacidade de memória, você tem que ter conhecimentos teórico-harmônicos para você analisar a melodia e se apoiar nesses conhecimentos para criar relações sólidas que façam sentido para você. Assim você consegue acompanhar o começo, o meio e o fim daquela frase. E tem mais uma coisa. Uma música não é feita só de uma frase. Ela tem partes, né? Ela tem seções. Então, uma outra dica para você começar a treinar a sua capacidade de memória é você separar a música, é encontrar essas partes, é analisar as seções, as partes da música. Por exemplo, quando você tem uma canção onde tem a estrofe, o refrão, depois volta para a estrofe, refrão de novo, outra estrofe, refrão. A estrofe é uma parte, o refrão é outra parte da música. Então, toda música tem as suas partes melódicas diferentes. Eu citei o exemplo da estrofe e do refrão para que você comece a entender o que é isso, o que são essas seções musicais. São as partes que compõem uma música e que dão origem à forma da música. Então, você tem que separar elas em parte, encontrar, cadê as partes? Ah, a primeira parte dessa música vai do compasso 1 até o compasso 15, por exemplo, 16, por exemplo. Tá, é aqui, essa primeira parte, porque depois muda. Eu tô vendo que tá uma coisa diferente, um ritmo diferente, então aqui já é uma outra parte. O que significa isso pra mim? Significa que eu vou memorizar uma parte por vez. Você não pode tentar sair memorizando tudo, também não é assim. Porque nesse tipo de memória que eu tô falando pra você, que você vai ter que ficar buscando relações, você vai ter que ficar pensando enquanto você toca. Isso suga concentração, isso suga energia mental, isso te cansa.
no seu estudo. Então não tem como lá no estudo você memorizar tudo de uma vez. Divide em partes e naquele dia você fala, essa parte aqui, eu vou tentar memorizar essa parte. Só que você pega essa parte e divide ela em frases. E aí você vai de frase por frase na música, entendeu? Você pega uma parte, quebra ela ainda em partezinhas menores, que são as frases musicais. E aí você memoriza frase por frase. Quando você faz esse estudo assim, extremamente detalhado, extremamente concentrado, é muito difícil você vir a esquecer. Muito mesmo. E aí você fica num dia naquela parte. No outro dia, você repassa essa parte aqui, repassa, e eu diria até para você também, no outro dia, quando você for repassar, tocar lendo, porque nós temos diferentes memórias, né? A gente tem a memória tátil, a memória motora, que a nossa mão decora os movimentos que ela tem que fazer. A gente tem a memória auditiva, que está funcionando ao mesmo tempo. Tanto é que se você toca uma nota errada, naquilo que você já tinha memorizado, seu ouvido fala, essa nota está errada. Então tem uma memória auditiva rolando junto. A memória motora, da movimentação da mão ali, do corpo. A memória auditiva, acompanhando se tá o som que você lembra. E tem a memória visual, que é a memória fotográfica. Então pega a partitura de novo, no dia seguinte, toca lendo. Porque aí você bate o olho nela de novo e vai fortalecendo a sua memória visual daquilo. Relê a partitura, aí tira a partitura e repassa ela de memória. Vê como ela vai ficar. Ela vai ficar sólida. Se ela não estiver sólida, se der alguma escapadinha, se esqueceu alguma coisa ou outra, põe a partitura na frente. Não tenta ficar adivinhando, porque você não está solidificando a sua memória fotográfica. Bota a partitura na frente e fala, nesse compasso era o acorde, por exemplo, sei lá, vamos supor que a relação que você fez ali era de um acorde. Nesse compasso era o acorde Fá, eu tenho que lembrar, é o acorde Fá. Fecha a partitura de novo e toca buscando isso, de chegar naquele trecho lembrando que era o Fá. Entendeu? Assim você repassou o que você tinha treinado. E isso vai acontecer em poucos minutos ali, não vai demorar muito tempo no seu estudo. Aí você vai começar todo o processo na outra parte da música. Entendeu? Essas são as minhas dicas. Todo o processo que você fez nessa primeira parte, no outro dia você vai dedicar para fazer essa outra parte. E assim você vai fazendo e ao longo dos dias, das semanas, você solidifica a memória daquela música. E essa é uma habilidade como o ouvido, que expande, né? Você vai aumentando a sua capacidade de decorar cada vez com mais velocidade. Pode ser que uma primeira música se demore 1 semana ou 2 semanas para memorizar, mas aí uma segunda música já demora metade desse tempo, uma terceira música menos ainda, porque você vai expandindo a capacidade do cérebro reter cada vez mais rápido, tá bom? Todas as habilidades, elas são expansíveis, você vai expandindo, lembra disso, ok? Então, estão aí as minhas dicas para a gente buscar desenvolver a capacidade de tocar de memória.